Hoje pela manhã, pastor Domingos ministrando, ministração tão profunda, tão intensa no meu coração. Eu perguntei: Senhor, como viver isso? Como dar certo? Como experimentar disso aí que Ele está ministrando? Aí me veio ao coração uma palavra que eu acredito que tenha sido o Senhor que falou: ao homem é impossível, mas debaixo da unção do meu espírito, vocês saltarão muralhas e desbatarão exércitos. Querido, não é na nossa força, não é. É na força do nosso Deus. E me veio à mente um texto da palavra de Deus que fala: o Senhor falou ao profeta: ponte de pé e falarei contigo. Ao mesmo tempo que Deus fala isso ao profeta, Deus viu que o profeta não tinha condição de se pôr de pé. Então o Espírito entra no profeta, o coloca de pé, e aí ele pôde ouvir a voz daquele que falava com ele. Nessa noite o Espírito vai entrar em nós e vai nos colocar de pé. O Espírito Santo vai vir sobre nós, nos colocando na posição de correspondermos com as expectativas do coração do Senhor. Querido, na nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto, na força da nossa razão, não tem como, mas é na força de Deus, amém? Quantos estão comigo nessa palavra? É na força do Espírito Santo, amém? Que seremos uma igreja impactante, triunfante, uma igreja que desbatará exércitos pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu sei que já oramos pela palavra, mas, novamente, Senhor, eu coloco esse momento diante de Ti, Te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e declarando que Tu és o motivo maior de estarmos aqui, ó Deus. Sem o Senhor, não há vida em nós, não há força em nós, não há motivação em nós, tudo é de Ti, por Ti, e devolvemos para Ti porque Tu és o Senhor. Exerça o Teu senhorio, o Teu reinado sobre nós, e estabeleça dentro de nós a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia em Salmo 1. Salmo 1, capítulo 1. Enquanto Áquila vai estar ministrando ali uma canção. Salmos, capítulo 1. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não Aleluia. temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Estamos no meio aí, eu encerrando uma conferência onde o tema é gerando frutos permanentes em nós e através de nós. Então, todas as ministrações, elas falaram a respeito de dar frutos, produzir frutos. E não somente produzir frutos, mas frutos que permaneçam, frutos eternos. Hoje, à noite, essa palavra não vai fugir desse tema, mas eu quero falar algumas condições de produzir, algumas condições que são básicas e necessárias na vida de uma árvore, para que ela tenha condição de corresponder com a proposta, com o propósito. Porque saber que temos que gerar frutos, todos nós sabemos, amém? Saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, todos nós sabemos. Mas hoje eu quero falar de algumas condições que são extremamente necessárias para que possamos produzir os frutos que Deus espera. Queridos, nesse texto que nós lemos, ele fala assim que o justo, ele é como bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz ali que esse homem será como uma árvore plantada. Uma árvore plantada. Vamos pegar essa árvore, isso aí está falando a respeito do Filho de Deus. Essa parte, esse texto está falando a respeito de um Filho de Deus que tem prazer na lei do Senhor, cujo seu prazer está nos preceitos e na palavra de Deus. Aí então diz que esse homem, esse filho, essa pessoa, ela é comparada como uma árvore frutífera, porque para dar frutos tem que estar qualificada como uma árvore frutífera. E diz que essa árvore ela está plantada junto a ribeiros de águas. A primeira condição, se queremos frutificar, se queremos dar certo na proposta que Deus tem para nós, a primeira condição é estarmos plantados. Não existe menor condição de frutificarmos se não estivermos plantados. Pastora, mas isso é óbvio, mas tem muitos crentes querendo frutificar sem antes se deixar plantar. Tem muitas pessoas aspirando por serem instrumentos vivos e poderosos nas mãos do Senhor, sem primeiro entender que para frutificar, primeiro precisa ser plantado, primeiro precisa aprofundar raízes, primeiro precisa estar fixo, permanecer, perseverar, estar plantado, querido. E quando eu digo de estar plantado, eu não me refiro estar plantado na igreja somente, porque todos nós, ou a maioria de nós, já está resolvida essa questão no nosso coração. Nós não vamos mais para o mundo, amém? Nós não vamos sair da igreja, então não quero me referir a estar plantado somente na igreja, porque isso nós já estamos. Eu quero falar de estar plantado dentro da visão, estar plantado dentro da motivação correta, estar plantado dentro da entrega necessária, estar plantado dentro do posicionamento requerido por parte de Deus, estar plantado com um coração que não é removido da posição, assumir uma postura de não ser removido nem para a direita nem para a esquerda, porque tem um foco ajustado no coração, estar plantado na visão, queridos. E para o mundo não é mais questão da gente conversar, porque isso já está definido. O mundo não nos pertence mais. Agora nós precisamos deixar o Espírito Santo nos plantar na proposta que Ele tem para cada um de nós como seus filhos.
Alguns crentes estão plantados na igreja, mas não estão plantados na posição que devem estar. São crentes volúveis, que hoje estão aqui, hoje querem muito algo, amanhã já não querem tanto, e depois da manhã nem se lembram que um dia quiseram. Mudam de posição como mudam de roupa. Hoje eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser um líder, pastor, conta comigo, eu quero discipular. E passa-se o tempo, daqui um pouco, aquele que fez grandes juras de amor e de compromisso, onde está ele? Não sabemos, né? Porque, vou te falar, para cumprir a missão tem que ter determinação, tem que estar plantado, querido. Pessoas que não querem se deixar plantar são pessoas que dificilmente vão frutificar. Ou, para não ser bem taxativa, impossível será para esse frutificar. Uma árvore só frutifica depois de estar plantada, tem que estar plantada. A gente tem recebido ministrações muito fortes nesses dias. E a pergunta é: quantos vão se deixar plantar dentro do que foi ministrado? Porque é muito bom essas conferências, é muito bom tudo isso, mas e depois que passar, o que vai ficar? Quais os frutos irão ser produzidos em nós e através de nós, depois de tudo que fomos ministrados nesses dias? Aonde estaremos daqui a 2 anos, depois à frente dessa conferência? Qual será, como estará a igreja? Como estará a sua liderança? Como estará o seu grupo familiar? Como estará depois desses dias? Porque se você não se deixar plantar, será mais uma conferência que passou por você e não deixou marcas profundas de transformações e de ministrações da parte de Deus. Estar plantado na casa do Senhor, mas também estar plantado na posição que Deus requer que estejamos. Amém? Não sermos removidos, queridos. Quando se fala de estar plantado, fala de ter raízes. Fala de ter raízes. As raízes, elas servem para fixar, elas servem para sustentar e elas servem para alimentar a árvore. Porque é através das raízes que as árvores, elas buscam nos lençóis subterrâneos a água, o alimento necessário para ela se manter viva. Estar plantado, aprofundar, ter raízes mais profundas do que, amém? Ser maior para dentro, para baixo do que para cima, queridos. Em nome de Jesus. A gente fala lá em Magé, queridos, quanto mais você crescer para cima, que você cresça para baixo. Amém? Mais para baixo, se possível, do que para cima. Porque quando a gente tem raízes profundas, é só questão de tempo para crescermos para cima. Amém? Raízes fala de sustento, fala de fixar e fala de alimentar. Crentes que não têm raízes, que não têm aliança, porque eu coloquei aqui o que significa. O que significa estar plantado? Estar plantado significa ter raízes, ter aliança, ter compromisso, ter persistência, ter foco ajustado, ter permanência. Daqui a 10 anos voltaremos aqui, a igreja estará num outro nível, porque se alimentou, foi plantada aqui, extraiu os alimentos necessários, está rompendo em fé, de glória em glória. Conquistando Cabo Frio para Jesus. Se já estava firme depois da conferência, estarei mais firme ainda. Mais aliançado, mais comprometido, mais compromissado. Planta, se deixa plantar nessa noite, querido. O Espírito Santo não pode produzir frutos em nós, se não estivermos plantados. Às vezes eu fico pensando que Deus vem para nos abençoar, vem para dar uma medida maior, desatar uma unção maior sobre nós, mas quando vem, alguns já saíram da posição. Estavam empolgados, animados, começam a clamar: Deus, é isso mesmo que eu quero, o Espírito Santo vem. Quando vem, ele já está desanimado: não quero mais, não é para mim, eu não sirvo para isso, chama outro. Estar plantado é a primeira condição para frutificar. Repita comigo: a primeira condição para eu frutificar é estar
Plantado. Amém? Glória a Deus. Segunda condição que uma árvore precisa para frutificar, além de estar plantada e além de estar classificada lá na lista lá de ser frutífera, ela precisa estar saudável. Ela pode estar classificada como uma árvore frutífera e ela também pode estar plantada, mas se ela não for uma árvore saudável, ela não produzirá frutos. E se produzir frutos, produzirá frutos doentes. Nossa questão aqui não é, nosso interesse aqui não é produzir frutos doentes, é produzir frutos que possam alimentar aquele que está faminto, amém? Esse é o nosso alvo, ter saúde, querido. A Bíblia fala que Jesus certa vez teve fome e ele andando, ele enxergou uma figueira. E ele vai procurar frutos naquela figueira. E ele vai lá, mexe entre as folhas procurando, mas não achou frutos. E condenou, amaldiçoou a figueira. E a figueira imediatamente secou. E eu estava meditando a respeito da saúde dessa figueira. E cheguei a uma conclusão que essa figueira, ela tinha tudo para ser uma figueira diferente, mas era uma figueira doente. Por que doente? Eu coloquei que existem dois tipos de doentes. Tem aquele doente que está doente e não reconhece que está doente, né? Aquele crente que a coisa não está legal, mas ele vai empurrando com a barriga, faz de conta que, né? Amanhã resolve, deixa as coisas se resolverem por si só. E ele não dá muita ênfase, não busca a cura necessária para uma caminhada saudável. E tem esse tipo de doente. Agora também tem aquele que, ao detectar uma enfermidade, eu não estou conseguindo corresponder, ele entra em crise, ele vai chorar, ele vai orar, ele vai abrir isso no discipulado, ele vai buscar realmente ser ministrado, porque ele deseja frutificar no reino de Deus. E ele não busca ter uma vida de aparência. Essa figueira, ela foi condenada por Jesus não porque não tinha fruto nela somente, mas ela foi condenada porque ela ostentava ser uma coisa que não era. Ela estava plantada num lugar estratégico, na beira do caminho. Era uma figueira que era uma referência. Imagino eu que muitos, ao se referir àquele caminho, devia falar, é aquele caminho onde tem uma figueira. A figueira era um referencial. E quando Jesus olhou para ela, e ele viu as folhas, ele achou, ele acreditou que aquelas folhas estavam escondendo os frutos, porque as folhas anunciavam saúde, anunciava algo que era mentiroso. E quando Jesus vai lá e não acha, Jesus amaldiçoou a figueira pela hipocrisia, pela mentira e pela ostentação. Estava num lugar estratégico, era uma referência. As folhas anunciavam saúde, mas por dentro era uma árvore estéril, não produzia frutos. O que Jesus condenou ali não foi o simples fato dela não ter frutos, a princípio, mas o que Jesus condenou que ela era uma figueira mentirosa. Ela anunciava aquilo que não era verdade. E por que ela secou rapidamente? Porque, na verdade, ela só botou para fora aquilo que ela já era por dentro, ela já era seca por dentro. E, mediante a palavra de Jesus, rapidamente ela secou por fora. Porque, na verdade, ela era uma figueira já seca por dentro. Querido, se tem uma coisa que eu luto com toda a força da minha alma, é a ostentação. Eu assim, me dá coceira, me dá arrepio, quando vem a proposta, né, da gente querer ser o que não é, da gente se ostentar em cima de coisa que não é verdadeiro. Eu falo para o pessoal lá em Magé, gente, eu sou isso aqui. Né? Tenho os meus desafios, os meus conflitos pessoais, tenho minhas tristezas, minhas alegrias. Se eu tiver de chorar, eu vou chorar. Se eu tiver de pedir oração, eu vou pedir. Mas eu não quero ostentar, estar de pé quando o meu interior está caído. Eu não quero, eu tenho falado, lá no Irajá, a gente recebeu
oportunidade de ministrar a palavra lá, e eu estava falando 3 estratégias, 4, em como consolidar alguém. Eu falei que no processo de consolidação nós precisamos mostrar que somos humanos. A questão é que às vezes estamos cuidando de pessoas e queremos passar para essas pessoas que nós somos top, que nós somos semideuses, que nós não erramos, que nós somos quase que perfeitos. Aí não funciona, porque as pessoas querem andar com pessoas que são iguais, pessoas as quais elas olham e falam assim, ele é um pastor, mas ele é tão humano quanto eu. E na minha fraqueza, eu sei que ele não vai me recriminar, porque ele já falou que ele passou pelos caminhos que eu estou passando. Então, eu posso abrir o coração sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser deixado de lado. Queridos, não vamos ostentar uma coisa que não somos. Amém? Essa figueira, ela recebeu uma sentença de Jesus por causa da mentira, por viver uma vida de exposição mentirosa, por aparentar algo que não era verdadeiro, por ter um discurso nos lábios bonito, mas a atitude não corresponder. Precisamos descer do salto, precisamos sair do pedestal, precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Precisamos viver uma vida na luz, na transparência e na verdade, com Deus para conosco e para com as pessoas. Vamos ser honestos, queridos. Eu tenho uma aliança com Deus de andar na luz. De andar na luz, de andar na luz. Um dia, conversando, anos atrás, com a pastora Lisa, o pastor Raul, eu falei, pastor, eu sou isso aqui. Se servir, usa. Mas eu sou isso aqui. Tenho minhas falhas, tenho desejo tanto de acertar e cada vez, às vezes que eu quero acertar, eu erro mais. Estou correndo e a impressão que eu tenho que eu não vou alcançar porque está a quilômetros de distância de mim. Estou frustrada, decepcionada comigo mesmo, porque eu não consigo corresponder. E hoje eu tenho uma resposta porque eu não consegui corresponder na época. É porque eu vesti a roupa da pastora Lisa. E a roupa da pastora Lisa não dá em mim. Já viram que eu sou mais cheinha, né? Mas no início, eu queria ostentar uma coisa que eu não era, uma discípula super, mega top. E o desejo de agradar, o desejo de dar certo, o desejo de corresponder. E cada vez que eu tentava, eu errava mais. Até que chegou um momento que domingo eu ministrei na igreja, que Saul botou a roupa dele em Davi, e Davi tentou andar, não conseguiu. Eu tiro isso de mim, eu não posso andar com isso. Chegou um momento da minha história que eu falei, tira isso de mim, eu não consigo andar com isso. Eu quero ser original, eu quero ser autêntica, eu quero ser eu quero ser eu. Eu quero ser eu. Se servir, aleluia. Se não servir, Deus sabe o que fazer, mas eu não vou ostentar numa posição que não é minha. Eu quero achar a minha roupagem em Deus. Eu quero me vestir da roupa que Deus tem para mim. Não questiono, querida, a conduta, a autoridade da pastora Lisa. Meu Deus, top de linha, né? Mas já tentei me parecer com ela, me vestir dela. Não deu certo, funcionou não. Aí eu falei, tira isso de mim, deixa eu me vestir de mim. Angélica, magiense, moro num bairro cujo nome é um nome até estranhinho, saco. Na época, o quê? Sem completar o 2º grau, né? Pezinho, né? Cheio de lama, que a rua não tem asfalto, né? E discipulado acontecendo. A gente está rindo, querido, mas isso é muito sério. É muito sério. Porque por causa disso, eu entrei num estágio na época, isso há 9 anos atrás, entrei num estágio até de quase desistir de mim, questionar se de fato eu era pastora, se de fato Deus tinha me chamado para estar à frente da igreja. Porque eu criei um modelo na minha cabeça e eu lutei com toda a força para ser aquilo. Hoje eu sou eu.
Agrada a alguns, nem tanto a outros, mas eu tenho compromisso de andar na luz e na verdade do que eu sou. Eu não vou ostentar folha bonita, viçosa e sem fruto. Lugar estratégico, onde todo mundo passa e olha. Referência. Não vou, queridos, não vou. Essa figueira foi amaldiçoada por causa da mentira, hipocrisia e ostentação. Seja original, seja fiel com aquilo que Deus te deu. Existe uma unção que está na tua vida e essa unção é poderosa para te levantar como um poderoso valente. Não precisa lançar mão de experiência dos outros, não precisa viver uma vida aspirando por ser aquilo que você não é, porque o que é para você ser, a semente para isso já está dentro de você. Aleluia! O que precisamos para potencializar a graça e o poder de Deus já está dentro de nós. Só precisamos deixar vir para fora. Amém? Agora, viver uma vida de aparência é condenável pelo Senhor. Eu quero muito frutificar, mas eu quero frutificar frutos saudáveis. Frutos de verdade, frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de entrega, frutos de abnegação, frutos de compromisso, relacionamento com Deus, frutos de humildade, de quebrantamento. É isso que eu quero produzir, querido. Saúde. Se você não for um crente saudável, não estiver saudável, se você não tiver um compromisso de andar na luz, um compromisso com a verdade, você não vai produzir, não os frutos que procedem de Deus. Você poderá produzir outros frutos, mas os frutos os quais Deus espera e quer trabalhar em você para que você produza, você não vai produzir. Porque os frutos que procedem de Deus, eles só são possíveis através de uma vida ministrada pelo Espírito Santo. Uma vida saudável diante de Deus, uma vida na luz. Por isso eu quero te aconselhar, seja transparente e verdadeiro. Não aceite, por fora tá bonitinho, pintadinho, maquiadinho, salto alto no pedestal, se ostentando em cima de grandes falas e palavras. E quando a gente vai procurar o fruto na tua vida, não encontra nada. Porque no sermão nós somos bons, nós sabemos como falar, temos um discurso poderoso nos lábios. Mas o que impressiona a Deus não são as palavras, não são. Deus não se move pelas nossas palavras, não. Deus se move pela nossa atitude. Tenha atitude de quebrantamento, seja autêntico, verdadeiro. Nessa noite que você tire toda a roupa que está aí apertada, incomodando, né? Seja você, porque o que Deus vai usar é você. Saúde, segunda condição. E a última, maturidade. Uma árvore jamais pode produzir frutos sem atingir a sua maturidade. O que eu quero dizer com isso é que líderes imaturos, meninos, casca de ovo, líderes que não aguentam pressão, líderes que são meninos no emocional, no espiritual, não vão produzir os frutos que Deus espera. Porque uma árvore, para produzir frutos, ela tem que chegar, ela tem que alcançar o seu nível ali de maturidade. Eu lembro que quando eu era pequena, bem nova, devia ter meus 12 anos aproximadamente, tem um bom tempo atrás, né? Meu pai ainda era vivo, e eu lembro que vou plantar um pé de jabuticaba no quintal. E plantou o pé de jabuticaba. Ele morreu e não comeu o jabuticaba daquele pé. Por quê? Porque a jabuticabeira, querida, ela leva mais ou menos 15 anos para produzir jabuticabas. A mangueira, ela leva entre 3 e 5 anos para produzir manga. Cada um aqui é uma árvore que tem que chegar no seu nível de maturidade para produzir, querido.
Não adianta querer produzir frutos antes do tempo ou depois do tempo. Existe um tempo determinado para cada um de nós. O que eu também, uma época entrei em crise, era que eu queria produzir frutos fora de época. Hoje eu estou colhendo e produzindo os frutos que há 5 anos atrás eu não tinha alcançado o meu nível de maturidade, experiência e posicionamento em Deus. Não estou falando não quero te dar respaldo ou te dar munição para você falar, não chegou o meu tempo, porque eu vou te falar, existem frutos que você já pode começar a produzir, você já pode começar a florescer, anunciando uma grande produção de frutos. Meu pai faleceu querendo comer jabuticaba e não comeu. Depois de 15 anos está lá o pé de jabuticaba cheio de jabuticaba. Por quê? 15 anos para produzir. Nós, hoje, Magé, nós estamos colhendo frutos só de discipulado 10 anos com o pastor Ralf e a pastora Lisa. 10 anos, investimento, dia e noite, telefone, eles lá em casa, eles reunindo os líderes. Hoje nós estamos experimentando de frutos que há 10 anos atrás não tínhamos condição de produzir. Estamos hoje com 151 grupos, temos alvo de chegarmos até dezembro a 200 grupos familiares, estamos empenhados, estamos trabalhando, crendo que o Senhor nos levará a produzir esses 200 grupos até dezembro. Mas há 5 anos atrás, falar de 200 grupos, isso era utopia, era sonho, era algo fantasioso. Mas hoje é realidade, querido. Maturidade. Crente que não quer amadurecer. Cristãos que estão na igreja, meninos, que qualquer coisa dói, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa, intimida, qualquer coisa faz com que ele se desanime, vive em cima de uma gangorra, hoje está em cima, amanhã está embaixo, é oscilante nas emoções, queridos. Esse crente com essa característica, ele não vai produzir, porque ele é muito menino, e meninos não produzem frutos, permanentes não. Se você quer produzir, entre pelo caminho da maturidade, comece a buscar a Deus, comece a ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de discipulado profundo, uma vida de entrega profunda. Maturidade. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu era menino. Mas quando vira ser homem, deixei as coisas de menino. Alguns que estão nesse auditório já passou a época, já passou a fase de amadurecer, querido. Se queremos ganhar Cabo Frio, não existe atalho, porque uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja que sustenta o crescimento, é uma igreja madura, não é uma igreja menina, composta por líderes e pessoas que são imaturas, que hoje querem, amanhã não querem mais, hoje está feliz, amanhã está querendo largar tudo. Não! Se queremos crescer e estabelecer o crescimento, precisaremos entrar pelo caminho da maturidade. Porque Deus não confia coisas grandes na mão de meninos. Existem tantas coisas que Deus quer confiar nas nossas mãos, mas Ele está esperando o tempo da nossa maturidade para confiar, porque alguns ainda estão muito distantes de conseguir reter aquilo que Deus vai entregar por falta de maturidade. Hoje o nosso trabalho em Magé é consolidar esses líderes, tratar dentro dessa questão da maturidade, da permanência, de ter realmente um caráter tratado, porque líderes imaturos, eles não aguentam a pressão, querido. Se não tiver maturidade, não aguenta as pressões que o ministério, que o chamado traz. Pressão da traição, pressão do abandono, pressão da decepção, de tanto se dar e receber nada em troca, ou de tanto se dar e receber ingratidão. Sem maturidade, não conseguiríamos produzir frutos e nem reter o crescimento. Estar plantado, ter saúde,
e ser maduro. São 3 condições para produzirmos os frutos que o Senhor deseja. Na verdade, eu não conheço você direito, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que todos nós precisamos estar ainda mais plantado, ter muito mais saúde, viver uma vida muito mais na luz e intensa diante de Deus e estarmos trilhando por caminhos de maturidade, de experiência e de vida com Deus. Crentes meninos se vestem de outros, mas crentes maduros assumem quem eles são diante de Deus e diante das pessoas. Amém? Crentes meninos vivem desejando aplauso e reconhecimento, mas crentes maduros, eles trabalham para Deus esperando que do alto venha a sua recompensa. Crentes meninos se ofendem e vão embora, mas crentes maduros ficam ainda que esteja chorando, porque ele entende que ele não foi chamado por homens, mas ele foi chamado pelo Senhor. E na hora da unção ser desatada, ser dispensada sobre alguém, Deus olha e vê se é menino ou se é um adulto. Deus não derrama sua unção em meninos, querido, mas sim em pessoas maduras que saberão o que fazer com a unção. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos, senão se rompe o odre e desperdiça o vinho. Deus só coloca vinho novo em odres novos. Uma mentalidade nova, um coração aberto para falar: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Independente de anos que eu esteja na igreja, independente de título e rótulo, eu me lanço como uma criança nos teus braços pedindo: Senhor, me leve pelo caminho da maturidade, pelo caminho de uma vida na luz, pelo caminho de estar plantado em Ti e não ser removido por nada nesse mundo. Queridos, quando vem a crise, a diferença é que o menino corre e se esconde e não quer mais, e o homem, a pessoa madura, ela fica e passa por essa tempestade esperando em Deus a recompensa e a estrutura para continuar no caminho. Maturidade. Começar do zero, às vezes é necessário. Ter estrutura para recomeçar. Um homem de Deus e uma mulher de Deus sabe quando é hora de deletar tudo e se abrir para um novo começo. Quem sabe nessa noite Deus não vai te chamar para um novo tempo. Falar: filho, delete da tua mente tudo que você aprendeu até hoje. Hoje eu tenho uma nova medida de fé, eu tenho um caminho aberto diante de você, eu tenho uma unção fresca para derramar sobre a tua vida, eu tenho vinho novo para depositar no teu coração. Oh, meu Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. E eu quero nesse momento, querido, te convidar a se colocar de pé. Eu quero que você, assim, dentro de uma compreensão muito grande, que você olhe para mim. Lembrei do pastor Walter. Olhe para mim, querido. Quantos estão me vendo por completo? Levanta a mão, você está me vendo? Pois é. Vocês estão diante de uma pessoa que não tem buscado ser o que não é. A minha medida é essa. Não me ostento por título, igreja grande, embora Deus está fazendo isso. A gente já é visto. Uns aplaudem e reconhecem o nosso trabalho, outros tacam pedra, mas ninguém toca pedra em cachorro morto, nem árvore que não dá fruto. Então a gente tem sido assim perseguido por alguns. E qual é a base dessa igreja? Por que a gente está experimentando de um tempo tão gostoso de Deus, com alvo de multiplicação, líderes leais? Porque se tem algo que eu tiro meu chapéu, é para a minha liderança, o pessoal que anda comigo, são pessoas, meu Deus do céu, eu falo para eles que a terra não é digna deles, porque são tão entregues. O que a gente marca, meu Deus,
Diego, Roque, pastor Isaías, Flávia, Juliano e Israel. Ah, Jesus, vocês estão diante de alguém que um dia tirou a roupa, que estava apertada, roupa bonita, que apontava, né, para a autoridade espiritual, que apontava para milagres, porque eu creio que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias na vida da pastora Elisa, creio. Mas a roupa não era minha, não encaixou. Hoje eu estou vestida do que eu sou, simples. Eu acredito que a gente está vivendo tudo hoje, que temos vivido. É porque um dia eu falei assim, eu não quero estar plantado num lugar estratégico, ser uma referência, ter título, pastora, e com o coração desfocado fora do lugar. Eu quero ser eu quero ser autêntica, eu quero Jesus na minha vida, eu quero corresponder com o que Deus tem para mim. Se o meu chamado vai se resumir em ter uma igreja de 50 pessoas, eu quero parar aqui, porque esse é o projeto de Deus. Se o meu chamado se resume em somente ter a minha família do meu lado, ministrando comigo, eu paro aqui, estou feliz da vida. Mas se o meu chamado, por parte de Deus, está incluso em ganhar Magé para Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser nada mais, nada menos do que o que Deus sonhou e planejou para que eu fosse. Só isso. Só isso, só isso. Só isso. E eu quero te chamar hoje para você tirar essa vestimenta que não é sua. Está ruim, está apertado, ou está larga demais, está desconfortável. E você quer hoje, diante de Deus, entrar despido para que Deus te cubra, para que Deus te dê a vestimenta específica para você, te dê a unção específica para você, te dê o chamado específico para você. Você quer se encontrar, se achar nesse meio, porque você está tonto, meio perdido, o que eu faço? Ah, queridos, quantas vezes eu falava comigo mesma, né? Aquele exemplo de uma criança que a mãe fala, você não pode fazer xixi na cama, não pode, não pode. E ela vai dormir falando assim, eu não posso fazer xixi, eu não posso. E dormindo ela acaba fazendo, eu fiz xixi, molhei tudo. Quanto mais eu tentava, não, eu não posso, eu tenho. Eu fazia xixi, molhava tudo, ficava envergonhada, entristecida, frustrada comigo mesma. Mas quando eu assumi, olha, eu tenho essa fraqueza, eu faço xixi, vou me esforçar, mas pode ser que não consiga segurar, cuida de mim assim mesmo. Parei de fazer xixi na cama. Como eu amo esse Jesus, Ele me aceita do jeito que eu sou, e não requer nada que eu não possa dar, Eu te convido a vir aqui na frente nessa noite, a buscar em Deus a vestimenta que Ele tem para você. Uma unção nova, fresca. Ah, Jesus! Então vem como prometeste. Jesus! Com teu rio, oh Deus, que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais, porque já me queres, então vem como derrama o teu Espírito